Ficamos em pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco nesta hora. Amém. As palavras para a nossa orientação deste domingo, desta manhã, são as palavras do Evangelho, onde nós queremos ressaltar do capítulo 21 de Mateus, o versículo 2 e o versículo 3, onde está escrito assim: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os dois e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Que Deus abençoe estas palavras em nossos corações. Amém. Podemos sentar. Domingo de Ramos ou entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Qual seria o nome mais apropriado? O nome mais conhecido é Domingo de Ramos. E este acontecimento é cheio de detalhes, é cheio de ensinamentos. Agora, também este acontecimento nos traz algumas perguntas. É necessário ter ramos? Onde é que estão os ramos? É necessário que na igreja, no domingo de Ramos, tenha ramos? Ou, durante a história da igreja, durante a história do cristianismo, se desenvolveram alguns costumes que passaram para a liturgia da igreja. E existe um costume que os ramos do domingo de Ramos, alguns são guardados, e quando se aproxima a quarta-feira de cinzas do ano seguinte, aqueles ramos que ficaram guardados na igreja são queimados, e a cinza daqueles ramos é misturado com óleo de oliva, e todos os cristãos que estão no culto na quarta-feira de cinza recebem o sinal da cruz com o óleo e a cinza, e então é dito para eles: tu és pó, e ao pó voltarás. Mas é obrigado a fazer isso? É necessário? Alguém de vocês já passou por esse costume, por esse rito? Ótimo. Outros não. E aí vem a pergunta: não é necessário fazer? Neste momento entra uma palavra. Existe uma palavra técnica que é usada dentro da liturgia, dentro da teologia, dentro do estudo, dentro do conhecimento cristão. Esta palavra é uma palavra técnica. Isto é uma coisa que não foi ordenada por Deus e nem proibida por Deus. A palavra é, pastor? Adiáforo. Isto é um adiáforo. Isto quer dizer, é uma coisa que se desenvolveu dentro da igreja, mas que não foi ordenado por Deus e também não foi proibido por Deus. Diferente é a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela foi ordenada por Deus. Por isso que Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Adiáforo. Um adiáforo. E aí vem de novo a pergunta: domingo de Ramos ou entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? As duas coisas. Agora, por quê? Por que as pessoas começaram a agitar ramos quando Jesus entrou em Jerusalém? Isso é um costume judaico. Em algumas festas
Em algumas cerimônias judaicas, os judeus acenavam com ramos, para com isso dizer que o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos libertou dos inimigos. E agora, quando Jesus entra em Jerusalém, o povo de novo abana, o povo de novo sacode, o povo de novo apresenta ramos para dizer que o libertador está chegando. Talvez nem todos entenderam muito aquela história de Jesus montar num jumento. Provavelmente nós estaríamos esperando o libertador, o Senhor Jesus, vai entrar num cavalo puro sangue, num cavalo garboso, num manga larga, diriam os gaúchos. Mas Jesus veio num jumento. Jesus não veio num cavalo garboso, num manga larga, num puro sangue, porque Jesus não veio como rei que briga, no rei que se impõe, mas ele veio com humildade. Ele veio com humildade porque a profecia disse isso. Zacarias, no capítulo 9 do seu livro, no versículo 9, diz: o teu rei vem aí humilde. E aí, além de sacudir os ramos, o povo também coloca as suas capas no chão, para que Jesus passe por cima. Que estranho, colocar a roupa no chão. Isto é um sinal de aceitação, isto é um sinal de humildade. Nós não podemos esquecer que as capas eram os trajes, a peça dos trajes judeus mais valiosa. Porque não podemos esquecer que as roupas naquela época eram feitas à mão, eram tecidas à mão, e as capas eram as mais trabalhosas. E então, quando o povo coloca as suas capas no chão, eles colocam a sua humildade, aceitando Jesus como Salvador, apesar de que nem muitos entenderam isso, porque mais tarde o povo que gritou: Hosana, salva-nos, é o mesmo povo que gritou: crucifica-o. Essas coisas muitas vezes só são entendidas depois. Mas existe um fato nesta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, existe um fato neste domingo de Ramos que muito me chama a atenção. É o fato de que Jesus manda 2 discípulos pegarem 2 animaizinhos, pegarem uma propriedade de outro. E eu me imagino, se fosse hoje, alguém chegasse na frente da tua casa para levar o teu carro, ou para levar tua bicicleta, ou para levar uma propriedade tua, qual seria a tua reação? Mas Jesus adianta e diz: se alguém perguntar alguma coisa, se alguém perguntar, só um pouquinho, o que vocês estão fazendo aí? Isso é meu. Se alguém perguntar alguma coisa, digam que o Mestre, que o Senhor precisa dele. E aí ele logo deixará vocês trazerem os animais. O Senhor precisa deles. O Mestre precisa deles. Mas Deus precisa de alguma coisa? Deus por acaso precisa de alguma coisa que nós temos? Deus por acaso precisa de alguma coisa nossa? Precisa. Deus faz as coisas acontecer pelo seu poder, mas Ele dá a honra de usar as nossas coisas para a sua glória, para o seu poder. Jesus precisa das nossas coisas. E neste momento agora, eu vou dizer para vocês do que Deus precisa. E eu vou dizer do que Deus precisa, que nós temos, através de uma ilustração. Eu já contei aqui,
uma ilustração muito conhecida. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma igreja luterana foi destruída pelas bombas. Naquela igreja luterana havia sobre o altar uma estátua de Cristo com os braços abertos. E quando a guerra terminou, os luteranos se reuniram para reconstruir a sua igreja e colocaram em cima do altar a mesma estátua, agora já mutilada, uma estátua sem mãos, sem pés, com metade do rosto. E escreveram embaixo: vocês são as minhas mãos, a minha voz e os meus pés. O Senhor precisa deles, o Senhor precisa da nossa voz, para que o testemunho cristão continue a imperar e a progredir e a se espalhar no mundo. O Senhor precisa das nossas mãos para trabalhar na sua igreja, para construir a sua igreja, para manter a sua igreja. O Senhor precisa dos nossos pés para levarmos o Evangelho, para levarmos aquela notícia de que Ele é o nosso Salvador e que fora dele não há perdão e nem salvação. Os discípulos disseram para aquele homem desconhecido, cujo nome não aparece na Bíblia, disseram: o Senhor precisa deles, e ele logo concedeu. Hoje, alguns séculos depois, Jesus continua precisando da nossa voz, da tua voz. Jesus precisa e continua precisando das tuas mãos, dos teus pés. Jesus continua precisando dos pés, das mãos, da voz e dos bens para o progresso da sua igreja. Que esse domingo de Ramos nos traga sempre a lembrança de que o Senhor precisa daquilo que nós temos para o progresso, para a sua glória e para o progresso da sua igreja. E esta semana também está diante e dentro do adiáfono. Esta semana é chamada de Semana Santa, mas de santa não tem nada. Podemos chamar de Semana Santa se quiserem, se não, chamamos de a última semana da vida de Cristo. Isso é um adiáfono. Mas o importante é que esta semana seja uma oportunidade de nós pensarmos, de nós meditarmos naquilo e no amor que Deus e que Cristo têm por nós. E uma boa maneira de meditar nesta semana é abrir o nosso inário e ler um hino de paixão. E eu quero recordar agora o estribilho de um hino muito querido que é o 81. E entre outras coisas ele diz: ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Que não seja em vão o que Cristo fez por nós, porque é através dele que nós recebemos perdão, vida e salvação. Amém.